Hola, mis hablantes queridos, como les va? E aí, galera, tudo certo? Aqui é Adriele Sonagli, estou aqui para mais um vídeo e neste vídeo vou compartilhar contigo como tu podes soar como um nativo, parecer um nativo falando em espanhol. Não, mas falando sério, tipo, eu vou te dar umas dicas, mas é importante que tu saibas que ter sotaque não é um problema. Eu acho que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Todo mundo tem sotaque, um argentino tem sotaque argentino falando espanhol, um espanhol tem sotaque espanhol, um brasileiro tem um sotaque brasileiro, a não ser que tu tenhas morado tipo a tua vida inteira no destino, ou muitos anos, ou enfim, né? Sim, tu podes parecer mais como nativo daquele país, porque que nem eu disse, cada país tem o seu sotaque, um italiano falando espanhol, um chinês falando espanhol. Não tem problema. A única coisa é que tu tens que focar em falar corretamente. Ter sotaque não é um problema. Mas eu entendo que vocês querem dizer com, tipo, quero pronunciar cada vez melhor, falar mais fluido, quero pronunciar bem as letras, quero, enfim, parecer mais um nativo nesse sentido. Aí, beleza. Antes que eu esqueça, segue o nosso Instagram Espanhol de Verdade, porque lá tem muitas dicas, muita coisa também diferente daqui do YouTube. E aí, tu vai estar por dentro de tudo, de todas as novidades e dicas. Eu vou compartilhar contigo 10 passos, digamos assim, para tu chegares a essa fluidez, né, fluência, essa pronúncia mais tipo um nativo, te comunicar bem, falar com, né, desenvoltura. A primeira dica, né, o primeiro passo e talvez o mais importante é aprender os sons das palavras, como se pronunciam as letras nas palavras em espanhol, até porque o espanhol é um idioma muito fonético e tu, sabendo como pronunciar as letras nas palavras, tu vai saber pronunciar qualquer palavra sem que tu a tenhas visto antes, por exemplo. Então, é muito importante. É um ótimo caminho andado aí no teu aprendizado. Eu já tenho vídeo, deixo aqui nos cards, enfim, falando do alfabeto, da pronúncia das letras nas palavras e as variações que nós temos das letras nas palavras. E também, claro, né, saber o que é errado, que não pode fazer de jeito nenhum, por exemplo, fazer o R em começo de palavra que nem o nosso R do português, porque daí é o som do G ou do J em espanhol. Então, não pode cometer estes erros. A segunda dica é praticar muito a pronúncia repetindo frases e palavras, né? Eu tenho isso no meu curso, por exemplo, que os alunos, eu leio, os alunos repetem palavras, repetem frases, enfim. Aliás, eu não sei quando vai estar vendo esse vídeo, mas enquanto estou gravando este vídeo, estamos com as matrículas abertas para uma turma relâmpago. Então, qualquer coisa, clica aqui no link da descrição, que se estiverem abertas as matrículas, tu tens a possibilidade de te matricular. Caso não, daí tu entras para a lista de espera e a gente te avisa quando abrirmos novas vagas, certo? Então, os meus alunos repetem muitas frases e tudo mais, mas tu podes também pegar trechos de nativos, que é muito bom, especialmente se tu queres te focar em ficar mais parecido com algum sotaque, tipo mexicano, espanhol, sei lá, porque tu vais morar naquele lugar ou coisa do tipo. Às vezes a gente tem preferência por um sotaque, então, e detalhe, né, lembrando, dentro de um único país tem diferentes sotaques, mas vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer, né? Então tu podes pegar músicas, filmes, séries, enfim, né, de nativos, e que pode ser específico de algum país, e ir repetindo o que eles vão dizendo para treinar a tua pronúncia. Então, sei lá, pausa, né, ouve uma frase, um trecho ali, pausa, repete, tenta imitar eles, digamos assim, para fazer uma pronúncia mais nativa. A terceira dica é usar gírias e expressões locais, né? No caso, tem gírias e expressões do espanhol, né? Mas, claro que se tu quiseres focar em um país específico, tu podes usar mais daquele país, te focar mais em aprender daquele país. Mas, enfim, então quando a gente usa gírias, expressões, coisas assim, parece uma coisa mais nativa, né? Uma coisa menos quadrada, robótica, né? Então, em vez de dizer, olha como estás, sempre isso, não que esteja errado, não que seja ruim, é ótimo, mas se eu, né, é bem informal, eu digo, olha que tal, como te va? E vão mudando, conseguir ter um vocabulário amplo, digamos assim, e gírias e expressões nos deixam parecendo mais nativos, quer queira ou não. A quarta dica é manter aí um ritmo, uma entonação. É claro que cada país tem países que as pessoas costumam falar mais rápido, ou regiões de países que as pessoas costumam falar mais rápido, outros mais devagar, né? Mas no geral o espanhol ele é um dos idiomas que eles conseguem falar palavras em menos tempo, né? Então tentar ir falando com mais rapidez. A questão do ritmo não é tão complicada para nós quanto o inglês, por exemplo, que é outro stress time syllable. Enfim, é outro tipo de ritmo, né? O espanhol é que nem o português, que eu digo que é metralhadora, né? Que é pá, 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 pá. Olá, como estás? Sempre segue esse ritmo, então não é tão complicado para nós. Mas é importante, né?
ter essa noção, tentar ver como que eles falam, às vezes falam mais, parece mais cantadinho, às vezes porque tem alguma influência, sei lá, do italiano, né? Então depende também se tu queres focar em um país específico ou não. Outra dica, e é um erro que a gente comete muito, mas às vezes não é nenhuma questão de falar como um nativo, na questão de sotaque, mas sim de falta de conhecimento e principalmente prática. Então o que acontece? A gente tem países, regiões de países, enfim, que usam o tu e outros usam o vos para falar você ou tu do português mais informal. E o usted seria formal. Então, tu tens que, tipo, o que acontece? Quando a gente tá aprendendo, a gente acaba se embananando todo, e aí, quando vê, tá usando o tu numa frase, o vos na outra, o usted na outra, ou até consegue dividir, tipo, eu vou usar o tu e o usted. Aí, quando é informal, uso o tu, quando é formal, uso o usted. Mas acabo confundindo as conjugações, né? Porque, de repente, no português, a pessoa usa sempre o você, seja para formal ou informal, e é a mesma conjugação, terceira pessoa do singular. Já no espanhol, não. Pro tu é segunda pessoa do singular, o usted é terceira pessoa do singular. Então, a gente acaba usando tu com a conjugação do usted com a conjugação do tu, mistura, vira um bolo doido, então tem que cuidar toda essa questão, certo? Para melhorar isso é com a prática. Outra dica é aprenda sobre a cultura local. Parece bobo, mas, que nem eu disse, né? Às vezes tem toda uma característica que veio, sei lá, do italiano, de, sei lá, de alguma descendência. Então, às vezes, eles têm o costume de falar, em alguns lugares, mais gesticulando, como eu, né, que também sou descendente de italiano. Às vezes, gírias que tem a ver, né, que nem na Argentina tem o lunfardo, não sei se eu já fiz vídeo sobre isso, vou ver. E mesmo sobre como que é a região ali, por exemplo, que tu vais morar, então por que eles falam mais rápido, mais devagar, mais cantado. E se inserindo na cultura local, estudando sobre, a gente acaba entendendo o porquê das coisas. Às vezes, por que eles usam gíria tal e não outra, né? Então, toda essa questão. Outra dica, que eu não sei se vai ser possível pra ti, né? Mas ajuda muito, é falar com nativos, praticar bastante. Não precisa ser obrigatoriamente com nativos, mas o fato da gente ouvir e repetir e coisa com nativos ajuda muito a gente ficar, né, falando mais fluentemente, tentando imitar eles, talvez. Claro, é que nem eu disse, tu podes fazer essa imersão, essa prática dentro de casa, usando filmes, usando séries, tu pode usar os aplicativos, tipo Hello Talk, enfim, que tem a função de áudio e conversar com um nativo, até para perder a vergonha, né? Mas assim, se tu tiveres a oportunidade de ir para um país, morar, fazer um intercâmbio, viajar, enfim, usa essa oportunidade para praticar bastante. Mas é claro, se tu não estudares antes, né, não souberes pelo menos um tanto, já fica difícil fazer uma amizade, falar com os locais, né? A gente acaba ficando com vergonha, fica travando, pagando mico, ficando incomunicável. Então, quanto mais tu souberes, mais fácil vai ser de conversar com os nativos e, com isso, evoluir o teu espanhol numa viagem, num intercâmbio, enfim. E, claro, tem que lutar contra a vergonha e ir lá, né, tipo, na cara e na coragem, porque, tipo, no começo a gente dá uma travadinha, uma vergonha, até eu, às vezes, né, fico sem viajar um tempo e fico meio envergonhadinha, mas quando vejo já tô falando pelos cotovelos, mas tem que dar o primeiro passo, lutar contra o medo e aí tu vais arrasar. Outra dica é estudar, né, como conectar as palavras, contrações, se houver, enfim, né, então, por exemplo, eu não vou dizer com ele, eu vou dizer com ele. Eu quero dizer em, el, en, é que tem uns nativos que falam en el almuerzo, mas, né, tu podes emendar e falar en el almuerzo. Eu não vou falar, tipo, en el almuerzo, travar. Eu vou falar en el almuerzo, en el almuerzo. Eu vou emendar tudo que eu puder para ficar mais fluida, essa coisa mais nativo, né? E a mesma coisa tem regras de eufonia, então eu não vou dizer, por exemplo, la água, dá essa travada, eu vou dizer el agua, né? Eu não digo siete o ocho, eu digo siete o ocho, né? Então estuda lá as regras de eufonia. Tudo isso vai ajudando a que fique mais fluida a tua pronúncia. E para isso, claro, tem que estudar, tem que entender porquê das coisas, enfim. Outra dica é aprender conectores, expressões de transição, né? E que vão ser muito úteis no meio das palavras para tu conectares uma coisa na outra e ficar mais nativo, né? Então, además, por lo tanto, sin embargo, aunque, né? Então eu não vou dizer tipo assim, mesmo, né? Mesmo que eu goste de fazer tal coisa, mesmo que me guste, eu digo, não. Aunque me guste viajar, no tengo plata, né? Quiero ir a la playa, sin embargo, pero, enfim.
E aí essas palavras são muito úteis para conectar as coisas, ficar mais fluido, mais nativo. Eu não vou dizer assim, por exemplo, não me gusta estudar espanhol, pero sí português. Eu não gosto de estudar espanhol, mas sim português, traduzindo ao pé da letra. Eu uso, às vezes tem uma palavra específica. Não me gusta estudar espanhol, sino português. Eu uso esse sino. Então, só estudando pra gente conhecer, né, as possibilidades e se aperfeiçoando. É importante dominar os pronomes reflexivos, que eles usam muito, pronomes de colocação pronominal, né, objeto direto, indireto, enfim, porque isso eles usam muito e mais do que nós e o tempo inteiro. Então, a pessoa vai dizer, quero comprar-me el vestido para mim, sei lá, se fosse, né? E eu vou dizer, então, cómpratelo. O que é esse compra-te-lo? Esse te se refere a para ti, o lo se refere ao vestido, mas aí seria compra o vestido para ti. Por que o te tá antes e o lo tá depois? Por que tá junto do verbo? Porque tudo isso tem que ser estudado e eles usam o tempo inteiro, né? Quero comprar-me um vestido... Não, quero dar-lhe um regalo a Maria. Então, só esse dar-lhe, esse lhe já se refere a Maria. Ou quero comprar um regalo a Maria, para Maria. Tipo assim, eu não preciso usar o pronome e mais a pessoa ali, o objeto, enfim. Fica redundante, mas eles usam essa repetição, essa redundância, né? Então, é legal entender como que funciona isso e saber usar os pronomes. Tem vídeos aqui no canal de colocação pronominal, etc. Posso falar mais também em futuros vídeos, mas isso tudo vai te deixando parecendo mais como um nativo, porque eles usam isso o tempo inteiro. Já acabaram as dicas, mas eu vou dar uma última extra, que é para variar o teu vocabulário. Vou dar 2 dicas extras, vai. Variar o teu vocabulário. Então, aprender diferentes palavras para poder variar. Então, que nem eu disse, né? Em vez de falar só como estás, eu posso dizer que tal, como te va. Em vez de dizer, sei lá, pero, eu posso dizer mas. Em vez de dizer, sei lá, tem variações, né? Que dependendo se é uma conversa mais formal ou informal, eu posso variar, né? E jogar diferentes, né? Em vez de usar só o pero, uso sin embargo. Em vez de usar só claro, posso usar por supuesto. E assim vai, então vai te deixando com mais palavras, mais vocabulário. E a dica extra que eu vou dar é não traduza tudo ao pé da letra, porque nem sempre funciona. Às vezes funciona. Eu quero comer batatas. Yo quiero comer patatas. Perfeito. Agora, eu gosto de dançar. Yo gusto de bailar? Não. A mí me gusta bailar. Ou somente me gusta bailar, né? Então, tem frases que vão funcionar ao pé da letra, outras não. Expressões que mudam totalmente. Palavras, falsos cognatos, né? A gente, né, acaba ficando incomunicável. Tem vídeo sobre falsos cognatos, sobre expressões, enfim, aqui no canal. Então, assiste que vai ser muito útil para ti. Espero que as dicas tenham sido úteis. Me conta nos comentários se tu tens outras dicas que tu queiras complementar ou se tu queres que eu faça mais vídeos sobre essa questão de pronúncia, de parecer nativo, se comunicando e tudo mais. Me conta nos comentários. Deixa um me gusta se tu gostaste do vídeo. Te inscreve aqui no canal se tu ainda não estás inscrito para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma live, nenhum nada. E nos vemos pronto!